Fala galera, bem-vindos aí novamente ao canal. Então, agora que a gente vai bater um papo sobre vários gráficos de funções quadráticas que a gente vai fazer. E notem que aqui agora a gente tem algumas restrições de domínio, tá vendo? Então, bora para o vídeo. Muito bem, então vamos lá. Olha só, antes de fazer qualquer gráfico, é muito importante a gente fazer a leitura disso daqui, da definição da função, tá? Onde é que ela está definida? Então, nesse caso aqui, ela está definida de R em R. Quando ela estiver definida de R em R, essa parábola sua ela não tem começo e nem fim. Você vai jogar qualquer valor e vai obter qualquer valor. Dessa forma, então, não tem muita restrição. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma função quadrática. Então, primeira coisa, né? Eu sempre faço o quê? Eu já igualo a zero aqui. E bora partir para as raízes. Aí, para descobrir as raízes, você pode utilizar o processo que você quiser. Some produto, delta, tá? Fatoração, tem algumas que tem jeito. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou universalizar todas as resoluções. Em todas elas eu vou usar o delta, tá bom? Então, b ao quadrado, que dá 4, né? Menos 4ac. O a é menos 1. Então, já vou colocar que isso aqui vai virar mais, tudo bem? Vezes c, que é 3. Então, 4 mais 12, ou seja, delta é 16. Dessa forma, o que vai ser, então, nosso x aqui? Menos o b, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, né? Sobre 2a. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui a gente tem nossas duas raízes para determinar. Lembrando que delta é maior que zero, você sempre vai ter duas raízes, né? Se ele for igual a zero, uma só, menor que zero, nenhuma. Então, aqui nós vamos ter 2 mais 4, que é 6. 6 dividido por menos 2, menos 3. Pegando o menos agora, 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, 1. Então, nós vamos ter aqui uma parábola para baixo. Tá? Já vou desenhar a parábola aqui para baixo. Essa parábola ela vai cortar em duas raízes, que são menos 3 e menos 1. Aí, já o eixo x eu já vou fazer dessa forma aqui, né? Que é muito fácil a gente errar uma linha horizontal aqui, né? Ainda mais no pente. E as suas raízes aqui, no caso, são menos 3 e 1. Bom, então, como você tem essa raiz aqui que é menos 3 e você tem essa raiz aqui que é 1, o nosso eixo y ele está mais próximo, então, do 1, né? Então, vou colocar ele por aqui. Lembrando que isso é tudo esboço, né, gente? Então, você não precisa fazer assim com perfeccionismo milimétrico. Só não pode esquecer que isso aqui é o eixo y, isso daqui é o eixo x. Esse cara aqui, é o 3, né? Que é o nosso coeficiente linear. E agora está faltando apenas quem? O vértice da parábola. Então, tem um x e um y para ele. E aí, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a, né? Ou seja, menos 2 sobre 2a. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, o x do vértice deu menos 1. Negativo, de fato, olha aqui, ele não está do lado de cá. Olha lá, menos 1. E o nosso y do vértice, ou você joga menos 1 na função e faz a conta, ou você usa a fórmula, né? Vou usar a fórmula aqui só para lembrar. É menos delta, então dá menos 16, sobre 4a. 4 vezes menos 1, menos 4. Ou seja, é 4. De fato, acima do 3 que ali está. Tá vendo? Vou até colocar aqui uns tracinhos, Olha lá, então, esse aqui é o nosso vértice, tá certo? E agora o gráfico está completamente pronto. Por curiosidades, tá? Vamos bater um papo aqui em curiosidades. A imagem dessa função é do 4 para baixo, né? Porque é onde a gente tem o gráfico, olha lá. O ponto de máximo é o menos 1, 4, para ordenado. O valor máximo é 4, tá certo? É isso daí, vamos lá. Letra J agora, função J. Novamente, é uma função de R em R.
E essa função aqui ela está incompleta. Ó. Quando ela está incompleta, você não precisa usar delta, né? Nesse caso aqui, eu posso colocar o x em evidência. Olha lá. Aí ele multiplica x sobre 4, tá? E para dar menos x, ele multiplica por menos 1. Logo, quando é que o produto de dois caras dá zero? Quando um deles é zero. Então, quem está de fora é zero, ou quem está de dentro é zero. Como isso aqui vai ficar igual a zero, eu já vou passar 1 para a direita. E aí, multiplicando cruzado aqui, ó, 4 vezes 1, 4. Então, duas raízes, 0 e 4. Se você tivesse feito delta, você encontraria um delta maior do que zero. E só lembrando, toda vez que a sua função for desse tipo aqui, ou seja, com coeficiente linear sendo zero, né, o c sendo zero, uma das raízes sempre será zero, tá bom? Bom, vamos lá agora. Ó. Isso aqui é uma parábola para cima. Então, está aqui. E essa parábola, ela intercepta em dois lugares. Vamos colocar aqui, então. Ela intercepta no 0 e no 4. Então, está aqui o 0 e está aqui o 4. Só que se ela intercepta no 0, então é ali que passa o eixo y, né? Ó, o eixo y já está aqui. Bom, então já está meio caminho andado para a sua função estar com o gráfico completo. Ó. Já tem aqui uma raiz, já tem a outra, já tem o coeficiente linear, né? Está faltando agora o vértice, que está aqui. Vou até fazer ele de outra cor. E aí, esse aqui a gente não precisa usar a fórmula. Por quê? Basta fazer a média das raízes aqui, ó, entre 0 e 4. Quem está na metade do caminho? 2. Aí, ó. Então, o x do vértice é 2. E o y do vértice? Vamos jogar 2 aqui na função. Vamos calcular o j de 2, que vai ser 2 ao quadrado sobre 4, só pôr 2 onde tem x, né? Menos 2. Ó, 2 ao quadrado é 4. 4 sobre 4, 1. 1 menos 2, que dá menos 1. De fato, tinha que ser um valor negativo, né? Porque o vértice está aqui embaixo. Dessa forma, vamos agora para as curiosidades. Então, por exemplo, a imagem dessa função vai de menos 1 para cima. Ó. É onde ela reflete em y, né? O ponto do vértice, ele é 2 menos 1. E o valor mínimo dessa função é o menos 1. Certinho? Bora para o próximo. Função k. Novamente, é de R em R. E, novamente, é uma função incompleta. Então, uma das raízes já é 0, porque o c é 0, né? Então, vamos colocar o x em evidência aqui, ó, que vai dar menos 2x menos 1. Bom, então, quando dois números multiplicando dão 0, um dos dois é 0. Então, isso aqui é 0, ou quem está lá dentro é 0. Como isso aqui eu vou igualar a 0, já vou passar o menos 1 para o outro lado, que vai positivo. Logo, passo o menos 2 dividindo, menos meio. Então, duas raízes, 0 e menos meio. Ó, parábola para baixo, né? Porque o a é negativo. Então, está aqui, parábola para baixo. E ela corta em dois lugares. Corta no meio, menos meio e no 0. Então, vamos colocar aqui o menos meio, que ele vem primeiro, né? Negativo, e o 0. Se ali é o 0, então quer dizer que o eixo y passa exatamente ali, né? Ó, tá lá, certinho. Então, estamos aqui com o nosso eixo y e o nosso eixo x. Está faltando agora o vértice, né? As coordenadas do vértice. Ó. Então, está aqui, está aqui. Bom, vamos fazer a média aqui. Ó. Quem está no caminho entre o 0 e meio? 1/4, né? Só que aqui é negativo, então fica menos 1/4, que é a metade da metade, né? E aí, agora a gente joga 1/4 aqui na função. Ó. Então, vamos calcular o k de menos 1/4. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1/4 ao quadrado, ó, menos x. Então, menos 1/4. Menos 1/4, né? Vai ter um joguinho de sinal aí. Bom, então, aqui ó, vai dar 1/16avos
tá? Positivo. Então, nós vamos ter menos 2 vezes 1/16, mais 1/4, né? Porque aqui menos e menos dá mais, ó. Aí, esse 2 simplifica com 16, fica 8. Então, nós vamos ter aqui menos 1/8 mais 1/4. Preciso calcular o MMC. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 2 para fazer esse 4 virar 8, ó. Prático, né? Portanto, como aqui agora é 8, vira uma fração só. Então, vamos ter menos 1 mais 2, que dá 1/8. Olha lá. Esse é o y do vértice, né? Então, aqui vai ser 1/8. Tá certo? Bem pertinho aí do eixo x. Curiosidades, então, vamos lá. A imagem dessa função é do 1/8 para baixo, ou seja, de menos infinito a 1/8, né? As coordenadas do vértice são menos 1/4 e 1/8. E o valor máximo dessa função, né, porque ela está para baixo, é 1/8. Certinho? Próxima função aqui agora, IJK, função L. Ó, também é de R em R, tá certo? Então, já vamos colocar aqui, ó, vamos igualar a 0. E bora no delta. Então, olha aqui, ó, b ao quadrado é 9, né? Menos 4ac. Então, vai ficar 9 menos 8, que é 1. Delta é 1, um dos melhores deltas que existem, né? Então, nosso x vai ser o quê? Ó? Menos o b, então dá 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2a. O a é 1, né? Então, 2. Duas raízes para nós, ó, x', x, duas linhas. Pegando o positivo, 3 mais 1 fica 4, sobre 2, 2. Pegando agora o negativo, ó, 3 menos 1, 2, sobre 2, 1. Bom, parábola para cima, porque ali o a é positivo. Desacostume-se de falar que o x é positivo, viu, gente? Isso é uma expressão errada que muitos alunos usam. Então, cortando aqui no eixo x em 2 lugares. Ficou torto, né? Agora ficou melhor. Esses 2 lugares são 1 e 2. Então, está aqui o 1, está aqui o 2. Logo, o meu eixo y está antes do 1, né? Porque ele tem que cortar no 0. Ó, então, vou colocar ele aqui antes do 1, mais ou menos aqui assim. Muito bem. Então, agora, vamos ver o que ficou faltando. Ó. Esse cara aqui é onde cortou o eixo y. Então, 2. Então, está aqui o y, está aqui o x. Daí, para achar aqui agora as coordenadas do vértice, eu não vou usar a fórmula não, porque é tão fácil fazer a média entre 1 e 2, né? Dá 1,5, ou 3 sobre 2, né? 1,5. Daí, agora, para achar o y do vértice, ou você joga 1,5 aqui na função, ou você usa a fórmula. Vamos usar a fórmula, que é menos delta sobre 4a. Então, menos 1 sobre 4a. 4 vezes 1, 4. Ó, já está pronto. Então, aqui ficamos com menos 1/4. Certinho, acabamos. Curiosidades. Imagem dessa função é de menos 1/4 para cima, ou seja, de menos 1/4 até mais infinito. Coordenadas do vértice. 3 sobre 2, menos 1/4. Valor mínimo, porque está aqui embaixo, né? Menos 1/4. Ok? Bora para o próximo aqui, ó. Função m. Novamente, de R em R. Se está de R em R, parábola infinita. Então, vamos aqui igualar a 0. Vamos fazer o delta. Ó, b ao quadrado, 9. Menos 4a. Como o c é menos 10, então já vou tacar um positivo aqui, ó, e deixar só o 10 aqui, tá? 9 mais 40, 49. Então, seu x vai ser menos o b, então vai dar 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 7, sobre 2a. O a é 1, então aqui fica 2. X', x duas linhas, 3 mais 7, 10, 10 sobre 2,
5. 3 menos 7, menos 4, sobre 2, menos 2. Ó, parábola para cima de novo, porque o a é positivo, o coeficiente angular é positivo. Nossa, essa parábola ficou bem horrorosa. Vamos fazer uma mais bonitinha. Aí, melhorou. Quase melhorou. Vou tirar isso aqui. Aí. Corta em duas raízes também, né? Então, tá aqui. Dessa forma, as raízes foram menos 2 e 5. Então, nosso eixo y está mais próximo do menos 2, né? Porque ele é 0, então vamos colocar ele aqui mais ou menos. Esse aqui é nosso eixo y, esse é nosso eixo x. Aonde corta o eixo y? Está aqui, ó, menos 10, né? Então, está lá, menos 10. Está faltando agora as coordenadas do vértice. Bom, você pode fazer a média entre menos 2 e 5 sem problema nenhum. Ou você pode usar a fórmula. Então, vamos usar um pouquinho a fórmula aqui. Ó. X do vértice é menos b sobre 2a. Menos b, que é 3, sobre 2a, 2 vezes 1, 2. 3 sobre 2, ou 1,5. Daí, você pode jogar o 3 sobre 2 na fórmula da função, ou usar a fórmula do y do vértice, que é menos o delta, então, menos 49, menos delta sobre 4a. 4 vezes 1, 4. Menos 49 quartos. Menos 49 quartos, ó, se fosse 48, daria 12, né? Porque 48 por 4 é 12. Então, isso aqui é um número abaixo de menos 12. Ó, esse número aqui ele é menos 10. Ó. Então, é sinal que você está no caminho certo. Vou escrever ele aqui. Ó. Menos 49 quartos. Curiosidades, então, agora. Vamos lá. Imagem dessa função de menos 49 quartos até mais infinito. Coordenadas do vértice. 3 sobre 2, menos 49 quartos. Valor mínimo da função, menos 49 quartos. Certo?